Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira, dia 10 de julho do ano 2026. 10 de julho do ano 2026, e estamos aqui começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai sempre de segunda a sexta-feira, justamente neste horário, 7 horas da manhã, onde queremos compartilhar com todos vocês uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações, nesta manhã de sexta-feira. Chegamos a mais um final de semana. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. É motivo de agradecer a Deus por nós ter podido chegar a mais este final de semana, onde certamente este final de semana vai ser um final de semana de grandes bênçãos para todos nós. Como sempre digo, não deixe de congregar. Procure a sua igreja, procure um lugar onde ouvir a palavra de Deus. Sei que aqui de Cacetim, procure também um lugar para você poder chegar até ali para ouvir a palavra de Deus. Um lugar onde você sabe que ali vai ser, primeiro de tudo, bem recebido. Segundo, que vai ser pregado, ou seria em primeiro lugar, que o verdadeiro evangelho vai estar sendo pregado ali naquele lugar. Bom dia, nosso irmão Vicente, na cidade de Montevidéu, Uruguai, lá no bairro Capurro. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, sua esposa, sua geração, seja bendita do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Dia que agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E nesta manhã, queremos compartilhar uma palavra de Deus para vocês e também para mim. É uma palavra mais que interessante e até em certo ponto, ao ler esta palavra, ao meditar nesta palavra, não podemos evitar de rir. Sim, de rir, porque tem umas perguntas e tem umas respostas que pessoas que fazem as perguntas e recebem a resposta ficam iradas. Mas o interessante é que as pessoas que questionam são pessoas que conhecem a lei de Deus, a palavra do Senhor, e ficam ali como meros ignorantes diante de uma pessoa totalmente leiga. A palavra de Deus, no capítulo número 9 do Evangelho de João, nos fala da cura de um homem cego de nascença. Alguns teólogos afirmam sobre estudantes, professores da palavra de Deus, que Jesus fez 4 milagres que somente o Messias poderia fazer. É a cura, neste caso, é este capítulo número 9 de João, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, e depois não estou lembrando dos outros, mas não estou lembrando dos outros 2, mas é por aí. São 4 milagres que Jesus fez, que apontavam como que ele era o verdadeiro Messias que tinha vindo sobre a terra. Bom dia, nossa irmã Idalina, que Deus abençoe sua vida,
que a graça e a misericórdia do Senhor Deus seja sobre sua casa, desde agora e para sempre. Hoje está uma temperatura de 14 graus aqui na cidade de Cacequi, mas aí ali fora está nublado. Está bem nublado mesmo, um céu escuro. Possivelmente vamos ter chuva no correr desta manhã. Certo é que se nós olhamos o final do capítulo número 8, vamos encontrar Jesus no templo falando da sua pré-existência. E como Jesus está falando da sua pré-existência, os fariseus, os religiosos daquela época, eles vão ficarem furiosos. E eles vão tentarem até matar a Jesus. Na realidade, vão tentarem apedrejá-lo. Quando Jesus fala o seguinte, no versículo número 58 do capítulo número 8, isto é para nós entrar logo diretamente no capítulo número 9. Ali nós vamos encontrar aquilo que queremos falar nesta manhã. Luiz Carlos, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, um grande abraço, que Deus venha derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre a tua vida nesta manhã. E vai dizer o seguinte, Jesus, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando da sua pré-existência. Disse eu sou de Jesus, está falando de que ele é o verdadeiro Deus. Lembra quando Deus se manifestou a Moisés? E que Moisés pergunta para o Senhor, e qual é o teu nome? No nome de quem eu vou chegar até lá, ao faraó? Eu sou o que sou. E Jesus está dizendo, antes de Abraão, eu sou. Ele é eterno. Ele é eterno. Então o que acontece? Então eles pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Jesus sai do templo com a ameaça de morte, uma ameaça evidente de morte. Já teriam alguns ali com as pedras nas suas mãos. Pareceria que tinham já esquecido o que tinha acontecido com aquela mulher adúltera, quando pegaram as pedras para também apedrejar aquela mulher. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou os seus pais? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Este homem ou os seus pais? Agora, a pergunta dos discípulos, se nós vemos ali, não é? Porque primeiro a palavra de Deus vai dizer que este cego é de nascença. Mas a pergunta dos discípulos me perdi aqui no versículo. Quem pecou para que nascesse cego? Para que nascesse cego, vírgula, este homem ou seus pais? Quem pecou? Este homem? Como? Ele foi formado no ventre da sua mãe e nasceu cego. Agora, seria culpa de seus pais? Seria pecado de seus pais? Lembremos que
Na antiguidade, de Israel antigo, ali aquelas pessoas que tinham algum defeito físico, ou neste caso este homem que era cego, aquilo tudo era considerado como uma maldição, ou como pecado. A maldição do pecado estava sobre aquele homem. Então estas pessoas, como nós falávamos outro dia sobre a mulher corcunda, eram discriminadas, eram consideradas praticamente impuras, pecadoras, pessoas que não poderiam estar nem sequer ali dentro da sinagoga, porque iriam contaminar. E estas pessoas viviam nas ruas, mendigando, pedindo uma esmola para poder então sobreviver. E ali estava este homem cego pedindo. Este homem estava ali na rua, estava no caminho, Jesus vai enxergá-lo. Aqui tem um contraste entre Bartimeu e este homem. Porque quando Jesus passa, não é que ele não tenha visto a Bartimeu. Ele estava esperando o movimento de Bartimeu. E Bartimeu começa a gritar. E Jesus segue. Ele o viu? Claro que o viu. Porque antes que a palavra esteja na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer, já sabe o que nós vamos fazer. Ele sabia que Zaqueu estava em cima da árvore, sabia. Ele sabia que aqueles 4 amigos iriam trazer um paralítico e colocá-lo pelo teto da casa, sabia. Irmã Maria, bom dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos, seus netos, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, e quando nenhum homem pode trabalhar. Isto falou Jesus. Nem ele, nem os seus pais, ninguém pecou. Isto é, para que ele seja glorificado. Tinha um propósito. Aquele homem já tinha nascido praticamente com um propósito, que era que Deus, ou nesse caso Jesus, que é o próprio Deus, seria glorificado naquele homem. Aquilo iria chamar a atenção poderosamente naquele lugar. Bom dia, pastora Nélia. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um grande abraço, nosso irmão Alberto. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia sobre as suas vidas. Jesus ia ser glorificado naquele homem. Agora, o interessante é que ele tinha saído do templo, escondido, passou por meio daqueles fariseus hipócritas que estavam com as pedras na mão para apedrejá-lo. E agora Jesus, estando na rua, ali tem um homem cego de nascença, e ali vai acontecer, logicamente, um grande milagre, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração, coloque isso lá no mais profundo da sua alma, do seu espírito, de que nosso Deus é um Deus de milagre. Não é necessário recorrer a outras artimanhas para receber um milagre de Deus. E se recorrer a outras artimanhas, você não vai receber um milagre de Deus. É somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu posso dizer claramente para você
que você atribuiu um milagre a um principado, a uma potestade ou a qualquer outra coisa, você não recebeu esse milagre de Deus. Você está atribuindo como que recebeu esse milagre de Deus. Mas esse remendo, como se faz muitas vezes na rua, operação tapa-buraco. No Uruguai preparam, como é que se diz, os baches nas ruas, e colocam aquele pouquinho de asfalto ali, e depois vem uma chuva e aquele buraco volta a aparecer. Deus não faz isso, não. Deus, quando cura, quando Deus liberta, é para sempre. E o mais incrível, que até muitas vezes as pessoas, com Deus, elas são mal agradecidas. Senhor, cura, liberta. E elas são mal agradecidas mesmo recebendo aquele milagre de parte de Deus. Agora, quando vão para outros lugares e recebem ali a cura de alguma enfermidade, não é Deus que cura. É o próprio Satanás que está colocando um remendo. É o próprio Satanás que está colocando ali um pouco de asfalto naquele buraco que vai vir uma chuva e ele vai se abrir novamente. Mas o mais triste é que aquelas pessoas são agradecidas àquele espírito maligno que as enganou. Mas vamos em frente. E vai dizer Jesus: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. Ungiu os olhos do homem cego com a lama. É interessante, porque o homem foi feito do pó da terra. Não é verdade? Então, como aquele homem talvez estava faltando algo ali, e Jesus vai trazer aquela terra, aquele barro que estava faltando ali, vai colocar nos seus olhos. Agora ele vai ficar perfeito. Agora ele vai se aperfeiçoar. Agora ele vai glorificar a Deus. Agora o nome de Deus vai ser glorificado no meio dos homens, porque ele vai ver. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ali estava Jesus, o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Ali estava Jesus. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Ele voltou vendo. E como em todo bairro, como em toda vila, sempre estão os curiosos. O que está acontecendo ali, o que está acontecendo aqui. Sempre estão atentos aos movimentos que pode ter da sua rua, do bairro. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: não é este aquele que estava assentado mendigando? Aquele que estava pedindo esmola? Não é este? Não é ele? E ali podemos imaginar um sinfim de comentários. Mas ele não era cego, ele se fazia para passar bem. E por aí poderiam começar todos os comentários. Mas não é este. Mas esta notícia, ela vai chegar até aqueles que queriam apedrejar a Jesus. Alguns diziam: este é ele. E outros diziam: parece-se com ele. Mas ele dizia: eu sou ele. Ele estava enxergando por primeira vez na sua vida. Ele estava vendo os rostos.
Ele estava agora reconhecendo através do som, das vozes daquelas pessoas, mas tu é fulano. Como seria que ele imaginava o fulano ou o outro? Ele era cego, mas agora ele estava vendo. Eu sou. E diziam-lhe, portanto, como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lama e ungiu meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe então, onde está ele? E ele disse, não sei. Não sei. Jesus operou o milagre, mas logo ele desapareceu dali. Aquele homem voltou a ver, ele voltou a enxergar. E agora, o que vai acontecer com aquela população, com aqueles curiosos, com aqueles que estavam ali dizendo, é ele? Não, não é ele. Ele não era cego, ele é o filho de fulano, sim. E ele dizendo, sou eu. Jesus me curou. Mas será? Como é possível? Este homem nasceu cego por consequência do pecado. Perdão. Este seria o pensamento, a reação daquelas pessoas. Imagine se os discípulos de Jesus tinham perguntado para Jesus quem tinha pecado. Imagine o resto das pessoas. Consideravam ele um pecador. Dariam alguma esmola por ele, por compaixão, por misericórdia, ou por querer aparecer diante dos outros. Aquele homem era julgado por todos. Agora ele está enxergando. Agora ele está vendo. Aonde vão levar ele? Vão se preocuparem por procurarem Jesus? Não. Bem que aquela multidão poderia dizer, mas onde está Jesus? Vamos procurar Jesus? Vamos correr atrás de Jesus? Mas eles levaram aos fariseus, aquele que antes era cego. E era dia de Shabat, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Que problema! Era dia de Shabat, dia de descanso para todos eles. E o levaram até os fariseus, aqueles que estavam com as pedras nas suas mãos para apedrejar Jesus. Talvez algum deles até estivesse ainda com a pedra na mão. E qual é a surpresa? Aquele homem que eles quiseram matar ali no templo, que quiseram apedrejar ali no templo, ele sai dali e acontece este tremendo milagre. Tremendo milagre. Alguns deveriam perguntar-se, mas quem é este homem? Quem é este homem? O que ele fez? Como pode curar a um cego de nascença? Era algo totalmente sobrenatural. Agora, os fariseus sabiam que Jesus poderia fazer isto? Claro que eles sabiam. Eles sabiam muito bem que Jesus era o Messias. Mas não aceitaram por quê? Por ciúme e por medo de perder a sua posição que eles tinham no povo. Eles tinham uma posição privilegiada. Jerusalém estava sitiada, tomada, a Judeia, pelos romanos. Mas eles tinham colocado-se à disposição dos romanos. E os romanos deixaram eles como uma espécie de prefeitos, vamos dizer assim, ali em Jerusalém. Então eles tinham uma certa autoridade sobre o povo, na parte espiritual. Mas eles não podiam matar a ninguém. Agora, Jesus poderiam apedrejá-lo? Sim, por quê?
porque Jesus disse que ele era filho de Deus. Ele falou da sua pré-existência. Então eles, ali legalmente, eles poderiam ter apedrejado Jesus. E estavam com isso ainda no seu coração. E outras vezes os fariseus também lhe perguntaram como receberam a visão. E ele lhe disse: ele pôs lama sobre meus olhos, me lavei e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de Shabat. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia divisão entre eles. Divisão entre eles. Se dividiram. Ontem nós falamos de Nicodemo. Nicodemo já tinha tido um encontro com o mestre. Ele já tinha ido de noite falar com o mestre. Ele sabia quem ele era. Sabia quem ele era porque ele estava vendo, enxergando os milagres que estavam acontecendo. O que Jesus estava fazendo. E eles disseram novamente ao homem cego: que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu teus olhos? E ele disse: é um profeta. É um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebeu a visão. Bom dia, César, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar poderosamente tua vida, meu irmão, tua casa e a tua família. Ele está ali agora perante os fariseus. Os fariseus vão duvidar. E assim como aquele povo que tinha dito, não é ele, sim é ele, mas ele seria cego, não seria cego. Então os fariseus também vão colocar uma culpa, uma carga sobre aquele homem, dizendo que talvez ele não fosse cego. Não todos os fariseus, porque encontramos que houve uma divisão entre eles. Alguns diziam: e como pode este homem, sendo pecador, fazer tais milagres? Como pode este homem, sendo pecador, ter feito isto? Se é pecador, porque este homem está vendo? Se é cego de nascença? Começou a chover na cidade de Cacequi, neste momento. E ali, então, vai continuar dizendo a palavra de Deus. E eles perguntaram, dizendo: é este vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? E os seus pais responderam e disseram-lhes: não sabemos, nós sabemos que é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos o quem lhe tenha aberto os seus olhos. Nós não sabemos, ele já tem idade. Perguntai a ele e ele falará por si mesmo. Estas palavras disseram seus pais, porque eles temiam aos judeus, porque os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Uma ditadura espiritual, se você quer entender melhor. Hoje se fala tanto de golpe, se fala tanto de ditadura disto, ditadura daquilo, países onde tem ditadores que ali eles marcam as normas e se não obedecem, as pessoas são severamente castigadas. Uma ditadura espiritual. Não enxergamos isto hoje, no nosso meio também, de líderes chamados mestres, doutores, pastores, evangelistas, profetas, enfim, e que exigem honra,
exigem respeito, quando isso deve vir naturalmente. A palavra de Deus, ela não nos fala que nós temos que andar mendigando ou pedindo honra. A palavra de Deus diz que é para dar honra àqueles que merecem honra. Então, cuidado com isso. Bom dia, Cláudio, aqui na cidade de Cacequi, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tua casa, tua família, que Deus venha abençoar. Sabe que é uma palavra que diz Davi, quando Saul esteve tão perto dele, que não era para tocar no ungido do Senhor. E isso tem se propagado para aqueles que são ditadores espirituais, assim como os fariseus. Porque com os fariseus era simples. Se tu não obedecer, tu vai ser expulso da sinagoga. Se tu não obedecer às regras deste lugar, vai para outro. Mas aqui tu não pode ficar mais. E às vezes ouvimos relatos até de alguns que dizem que fulano não se cruze nem sequer no meu caminho. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Então, como vamos honrar ao Senhor? Primeiro, honrando também aos nossos irmãos, ao nosso próximo. É simples a palavra de Deus. Mas pareceria ser que o espírito dos fariseus permanece e nos últimos tempos ele está surgindo com mais força. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Franciele, bom dia, na localidade de São Lourenço. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, teu esposo, filho, que a graça do Senhor venha sobre vocês. Aqui já começou a chover, não sei em São Lourenço. Está aqui, já veio umas gotas fortes. E ali vai continuar dizendo a palavra do Senhor. Os fariseus tinham então dito que se alguém dissesse que se ele era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. E os pais, logicamente, daquele menino, não queriam serem expulsos da sinagoga. Até o dia de ontem nós falávamos sobre Nicodemos. O que acontece? Uma pessoa que era expulsa da sinagoga, ela praticamente estava morta para o resto da população. Ela era considerada impura, ela era considerada pecadora. Já aquele que dava bom dia, já não dá mais bom dia para ela. Aquele que tomava um chimarrão com ela, já não vai tomar mais um chimarrão com ela. Aquela vizinha que levava um pedaço de bolo para os vizinhos, agora já não vai levar mais para eles, porque eles são impuros, expulsos da sinagoga, simplesmente pelo fato de reconhecer a soberania de Cristo Jesus sobre as suas vidas. E tristemente, salvando o espaço, o tempo, acontece também nos nossos dias de hoje. A pessoa deixa de congregar no lugar que nós estamos e ela é considerada, em certa maneira, impura. Já alguns já não a cumprimentam. Já desde o púlpito tem algum conselho indireto de não relacionar-se mais com essa pessoa. Bom dia, Jonathan. Que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã. Que Deus venha abençoar tua casa, tua esposa, tua filha. E a graça de Deus esteja sobre vocês. Então já não querem contaminar-se com aqueles pecadores, com aqueles rebeldes, que muitas vezes falam assim. Então, por medo, temor
Veja o que é uma pessoa permanecer num lugar por medo. Quem tem as pessoas sujeito ao medo é o maligno, não é Deus. Deus atrai as pessoas através do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Mas vamos lá. Vamos lá, o tempo se está indo. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Aqui vem a resposta dele. E ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer o que ele fez e como ele abriu teus olhos. Então ele respondeu: eu já vos disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Este homem merece todo o respeito, porque depois desse encontro que ele teve com Jesus, o medo desapareceu da vida dele. O encontro que ele teve com Jesus transformou a vida dele. E ele disse: antes eu era cego e agora vejo. E quantos de nós antes éramos cegos e hoje estamos vendo? E quantos milhões e milhões de pessoas ainda estão cegos e não estão enxergando a verdade? Não estão ouvindo a voz de Deus, que está manifestando-se todos os dias sobre a face da terra. Olhamos o que está acontecendo ao nosso redor. É Deus dando um alerta. O tempo do fim está chegando. O tempo do fim está chegando. A graça de Deus vai ser retirada da face da terra. E aqueles que hoje não estão debaixo da graça do Senhor não participarão do arrebatamento da igreja. Aqueles que não têm a Jesus lá dentro do seu coração e que não vivem de acordo com a palavra do Senhor, irão ficar. E a palavra de Deus nos relata e nos conta que para aqueles que se perdem tem um terrível lugar chamado inferno. Eu era cego, agora vejo. Talvez você ainda não abriu os seus olhos verdadeiramente para a verdade, para Cristo Jesus. Bom dia, Agostina, na cidade de Artigas, Uruguai. Um grande abraço para Joel, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Então, meus amados, com este cego aprendemos muita coisa. A transformação que ele teve. Mas esta mensagem ela não termina aqui. Voltaremos segunda-feira com esta mesma mensagem para ele, então, para a parte final. Eu era cego, mas agora vejo. Vamos ver o que nós diz o... não somente estão dormindo, mas estão cegas, porque seguem a ídolos, a religiões, e não querem a Cristo. Algo incrível, não é? Porque Ele pode curar você, Ele pode libertar você, Ele pode restaurar completamente a sua vida. Não importa
a situação na qual você está. Ele disse que era para vir a Ele assim como estão. Assim como estão. Logo vem a transformação. Logo vem a transformação. E através dessa transformação da nossa mente, nós vamos ter uma nova vida em Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele veio para nós trazer vida e vida em abundância. Talvez você pense que o que está fazendo é aproveitar da vida, porque tem um ditado que diz: a vida é curta e devemos de viver. Mas se eu disser para você que a vida eterna, ela começa aqui e agora. E se hoje vierem buscar a sua alma, para onde ela realmente iria? Pense nisto. Pai amado e meu Deus do céu, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Ó Senhor, quero louvar-te e exaltar o teu santo nome, meu Pai. Meu Deus do céu, tu eres o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Tu continuas, Senhor eterno, operando e fazendo milagres, ó Deus. E nesta manhã, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor amado, a favor daqueles que creem no teu nome e a favor daqueles que estão esperando um milagre de ti, a favor daqueles que têm pedido, que têm clamado, que têm batido, que têm buscado, ó Deus, e que tu venhas, Senhor eterno, operar sobre suas vidas, meu Deus. Senhor, vem trazendo libertação, vem trazendo cura, Senhor amado, em toda sorte de enfermidade. Que todo espírito de enfermidade nesta manhã ele venha a ser repreendido no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito de enfermidade que está nos ossos, no pâncreas, no fígado, no pulmão, vem sair agora e bater em retirada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, vem dar vida e vida em abundância, meu Pai, para aqueles que creem no teu nome, Senhor. Que essa vida abundante possa se refletir, Senhor Deus, naqueles que creem no teu nome, naqueles que te servem, naqueles que te seguem, ó Deus. Senhor, oramos, Senhor eterno, por aquele que está desempregado, meu Deus, por aquele que está batendo, Senhor, procurando uma porta de emprego. Meu Pai, abre, Senhor eterno, essa porta agora, meu Deus. Senhor eterno, abre essa porta, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor eterno, que as bênçãos venham chegar nesse lar, meu Deus. Senhor, eles creem no teu nome, eles clamam a ti, meu Deus, por uma nova oportunidade, por um emprego, meu Pai. Senhor, supre, Senhor Deus, das suas necessidades, ó Pai, e prospera, Senhor Deus, essa casa, essa família, Senhor, e repreende, Senhor Deus, todo espírito de miséria, meu Pai. Senhor eterno, vem, meu Deus, operando de uma maneira sobrenatural sobre eles, ó Pai. Senhor, que toda escassez venha sair, meu Pai, e que venha ter abundância dentro desse lar, ó Senhor. Pai eterno, te agradecemos, ó Deus, porque tu eres o mesmo ontem e hoje e pelos séculos dos séculos. Oramos, Senhor Deus, por cada ministério, meu Pai. Senhor, por cada lugar onde vai ser pregada a tua palavra neste final de semana. Senhor, que ali possam estar, Senhor Deus, as almas para ouvirem a tua palavra, que não deixem de congregar como alguns têm por costume. Oh Senhor eterno, quita, Senhor Deus, opera na sua vida, nos seus corações, ó Pai, expulsando, Senhor eterno, esse espírito de comodismo, esse espírito que diz hoje não vai, esse espírito, Senhor Deus, que está trabalhando na sua carne, no seu sentimento, nas suas emoções, impedindo de que cheguem até a tua casa, ó Deus. É no nome de Jesus, Senhor Deus, que te agradecemos, Pai, e queremos pedir-te um final de semana abençoado, meu Deus. Que tu venhas abençoar a cada um dos nossos irmãos, a cada um daqueles, ó Deus, que estão aqui juntamente conosco nesta manhã. Sua casa, sua família, venham, Senhor Deus, serem abençoadas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Assim como está começando essa chuva, minha irmã Maria, aqui na cidade de Cacetinho, um abraço para a nossa irmã Maria, para o seu esposo, para seus filhos,
E assim como está começando esta chuva, minha irmã Maria, vai também ser uma chuva de bênção aí na sua casa. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã e um final de semana abençoado. E não deixe de congregar, como alguns têm por costume. Nós vemos segunda-feira, 7 horas da manhã, com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Deus abençoe poderosamente